Então, ó, hoje a gente vai estar começando então, né, nosso curso aí de sistema cardiovascular, né, de voltado para a clínica, né, orientado para a clínica. Na verdade, a gente não vai falar só de cardiovascular, tá? A gente vai estar falando de sistema cardiovascular, aparelho cardiovascular e não tem como não falar também do aparelho respiratório. A ênfase, na verdade, vai ser em aparelho cardiovascular. Só que não tem como chegar num certo ponto e não falar de aparelho circulatório também. Por quê? Porque as duas coisas elas são interligadas, né? Tanto é que a gente fala aparelho cardiorrespiratório. O que significa aparelho cardiorrespiratório? É o sistema circulatório mais o sistema respiratório. Porque, na verdade, quando a gente pensa então em aparelho cardiorrespiratório, a gente tem que pensar o seguinte: eu tenho um grande sistema que tem uma grande função de fazer transporte de gases, né? Não só transporte de gases, mas toda vez que a gente pensa em sistema circulatório, a gente sempre leva em consideração a capacidade de transporte. Então, o que ele faz? Transporte. Depois, quando eu penso em sistema respiratório, eu sempre penso em respiração. Só que tem muita gente que confunde respiração com ventilação. Então, ventilação, para quem já fez o curso lá de sistema muscular esquelético, viu que ventilação nada mais é do que o mecanismo que a gente utiliza para colocar ar para dentro dos pulmões e para fora dos pulmões. Mas essa ventilação ela serve para que haja renovação de gás o tempo todo, diferença de pressão de oxigênio e gás carbônico, e através dessa diferença de pressão de oxigênio e gás carbônico, então, haja o que a gente chama de perfusão ou difusão gasosa. E é essa perfusão ou difusão gasosa que a gente vai chamar, então, tá, de respiração. Então, o que é a respiração? Respiração é o processo de troca que se dá entre a membrana do alvéolo e a membrana do capilar. Então, a gente está o tempo todo recebendo oxigênio e doando gás carbônico. Então é claro que quando a gente fala de sistema circulatório, a gente fala de transporte, e quando a gente chega em transporte de gases, a gente vai ter que falar um pouquinho também do sistema respiratório. Mas falando então do sistema circulatório, eu coloquei uma lista de coisas que a gente vai ver e que a gente vai abordar aqui no nosso curso, tá? E que a gente tem que ver o que a gente vai dar mais ênfase até a gente chegar na porção clínica. Qual é a ideia, então, inicial hoje, né? Hoje a gente está iniciando, então, e vai falar do conceito de sistema circulatório. Beleza, peraí. Vou ajeitar isso aqui. Sistema circulatório. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: conceito e divisão do sistema circulatório. Já vou até minimizar isso aqui, depois a gente aumenta. Por quê? Porque quando a gente fala de sistema circulatório, a gente tem que pensar. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisinha aí, tá? Tiago, a Carlinha, o Miguel, tudo vai, levanta a mão aí, a gente vai passando a palavra para vocês. Toda vez que eu penso em sistema circulatório, tá? A gente tem que levar em consideração três coisas. A principal componente do sistema circulatório, que é o que a gente chama de cardiovascular. Aí eu tenho um outro componente do sistema circulatório, que é chamado de linfático. Eu tenho um outro componente do sistema circulatório, que é o que a gente chama de porta hepático. Felipe, tem mais sistema circulatório ainda? Ainda tem. Quando a gente pensa em sistema nervoso central, né, a gente tem a circulação do LCR, que é o líquido cefalorraquidiano. Só que essa circulação do líquido cefalorraquidiano é o que a gente estuda quando a gente está estudando, por exemplo, quando a gente está vendo, por exemplo, ventrículos encefálicos. Então a gente estuda ventrículos, cisternas, plexo coroide, produção e reabsorção do líquido cefalorraquidiano. Por quê? Porque esse líquido cefalorraquidiano, apesar de ser um sistema circulatório também, ele é um sistema circulatório intrínseco ao sistema nervoso central. Qual é a grande função, então, da circulação do líquido cefalorraquidiano?
realizar transporte dentro do sistema nervoso central. Então, quando que a gente vai estudar circulação do líquido céfalo-raquidiano, ventrículos laterais, terceiro ventrículo, quarto ventrículo, cisternas, aqueduto cerebral, né, todos os forames, forame de Magendie, forame de Monro, forame de Lusca. Aonde que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando o sistema nervoso. Tá? Então, dentro do sistema nervoso central, a gente vai estudar o sistema licórico, tá? No outro curso que é do sistema nervoso. Aqui a gente vai estudar esses três, ó. Tá? Então, o sistema cardiovascular, o sistema linfático e o sistema porta-hepático. Só que quando a gente pensa aqui, então, no sistema cardiovascular, que a maioria das pessoas pensa o seguinte, beleza, o sistema cardiovascular, vou botar ele em destaque. Sistema cardiovascular. Quais são as porções ou quais são as estruturas que compõem o sistema cardiovascular? Então, quando a gente pensa em sistema cardiovascular, a gente pensa em sangue, a gente pensa em vasos e a gente pensa no coração. Até aqui bem simplesinho, né? Então a gente está começando bem do basicão, para depois ir a gente aprofundando um pouquinho e falando de algumas regras básicas aí do sistema, tá? Sistema cardiovascular. Principal função do sistema cardiovascular: transporte. Felipe, mas ele transporta o quê? Transporta oxigênio, transporta nutrientes, transporta CO2, transporta produtos metabólicos, ou seja, que são resíduos do metabolismo, transporta drogas, né? Ou seja, se eu tomar uma dipirona para dor de cabeça, se eu tomar um Rivotril para dormir, se eu tomar um anticoagulante, se eu tomar qualquer medicamento, vai ser transportado então pelo nosso sistema cardiovascular através do nosso sangue. Então, aí entra uma grande questão, né? Que questão é essa? É que quando a gente pensa no sistema cardiovascular, a maioria das pessoas pensa o seguinte: nossa, sistema cardiovascular, qual é a parte mais importante do sistema cardiovascular? Todo mundo pensa, o coração, né? Mas por que o coração seria a parte mais importante? Porque, na verdade, todo mundo pensa assim, o grande protagonista do sistema cardiovascular é o coração. Na verdade, não. O grande protagonista do sistema cardiovascular é o sangue. Quando eu penso em função, o coração ele tem uma função de bomba. Ou seja, qual é a grande função do coração? Bombear sangue. Tá? Então ele recebe e bombeia sangue o tempo todo. Para quem? Para todos os sistemas. Qual é a grande função dos vasos? Condução. Então os vasos eles servem como se fossem grandes avenidas que vão trabalhar então conduzindo sangue, né? Ou para longe do coração ou de volta para o coração, né? Agora quem faz o transporte de tudo? É o sangue. Ah, Felipe, mas eu tenho estruturas que são transportadas ou carreadas no sangue de forma combinada. Por exemplo, o oxigênio ele é carreado, ele é transportado ligado à hemoglobina. Beleza, tudo certo. Só que, mesmo sendo transportado com a hemoglobina, ele vai ser transportado dentro do eritrócito, ou seja, dentro do glóbulo vermelho, ligado à hemoglobina, mas ele é transportado pelo sangue. Né? O gás carbônico é transportado também ligado muito à hemoglobina, mas a gente tem muita parte de gás carbônico livre também no plasma sanguíneo, mas esse gás carbônico, então, ele também vai ser transportado por quem? Pelo sangue. Os vasos fazem o quê? Conduzem e o coração bombeia. Se o coração parar de bombear, o sangue para de chegar em todas as estruturas, consequentemente, essas estruturas vão deixar de receber oxigênio, vão deixar de receber nutrientes, e aí a gente vai entrar num processo de isquemia, necrose, né, que é a morte tecidual por falta de oxigênio. Né? Aí a gente tem os processos de necrose avascular, ou seja, necrose por falta de vascularização, consequentemente deixa de chegar sangue, e aí a pessoa morre. Felipe, mas se o cara tiver numa parada cardíaca e a gente estiver massageando, se estiver massageando e o coração estiver pulsando com a massagem, mesmo que seja através da massagem, continua chegando sangue em tudo quanto é lugar? Continua.
Né? Então, por isso que é importante, durante um processo de RCP, por exemplo, que está fazendo uma massagem cardiorrespiratória, um processo de ressuscitação cardiopulmonar, o que acontece? Enquanto a pessoa está massageando, uma outra pessoa está pegando e aferindo o pulso arterial, ou aferindo o pulso carotídeo, ou aferindo o pulso femoral, para ver se aquela massagem está sendo eficiente ou não para bombear o sangue. Por quê? Porque se a pessoa estiver lá em cima, massageando, 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 e eu estou com a mão aqui e não está pulsando, significa que a massagem não está sendo eficiente a ponto de bombear. Então, por isso que se fala nos primeiros socorros, os primeiros minutos são extremamente importantes e a massagem cardíaca ela tem que ser constante, tá? Então a pessoa vai massagear, massagear, massagear e esse sangue vai sendo bombeado, 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 bombeado e a gente vai aferindo isso se esse sangue está sendo bombeado ou não através do pulso, né? Se está tendo pulso ou não, da frequência do pulso e da intensidade do pulso, tá? E esses vasos, então, é que fazem a parte de condução. É claro que o coração ele vai ser dividido, a gente vai estar estudando tudo por parte, mas quando a gente pensa em sistema cardiovascular é isso. E o sistema cardiovascular é uma parte, então, do nosso sistema circulatório. Outra parte do sistema circulatório, vou colocar aqui para vocês. Sistema linfático. Aí muita gente pergunta, poxa, qual é a função do sistema linfático? Por que a pessoa faz uma drenagem linfática? Então vou fazer um desenhozinho aqui para vocês, que normalmente é o que eu faço quando eu estou explicando a função do sistema linfático, que eu acho mais fácil. Ao lado de cada capilar arterial ou venoso, a gente tem um capilar ou a gente tem vasos linfáticos. Então o que acontece? Se eu chegar numa região aqui, ó, eu tenho um vaso arterial, tá? E eu tenho meu capilar venoso aqui do outro lado. Entre um e outro, a gente tem várias células, ou seja, é uma região que a gente chama de região intersticial, ou seja, é o tecido propriamente dito, né? E essa região intersticial ela pode ser de músculo, pode ser de gordura, de tecido fibroso, qualquer tecido que a gente tenha, né? Então pode ser tecido gorduroso, enfim, tecido muscular, tecido nervoso, mas todo o espaço entre uma célula e outra, ou entre uma estrutura e outra, a gente chama de espaço intersticial. Então a gente tem aqui ó, o nosso interstício. Só que o que acontece? Quando a gente fala de drenagem, aí eu vou colocar aqui para vocês. Isso aqui é arterial. Isso aqui é venoso. Beleza. Qual é a grande função da artéria? A grande função da artéria é doar. Felipe, como assim função da artéria é doar? Então, primeira coisa que a gente tem que definir, quando a gente coloca vaso, tá? Vou colocar aqui em preto. Tá? Quando a gente coloca vaso, a gente coloca o seguinte, ó. Quais são os tipos de vaso que a gente tem? A gente tem artérias e veias. Beleza. O que são artérias? São vasos que vão do coração para a periferia. Então a gente pode falar que toda artéria tem pressão. Dificilmente a gente vai falar assim, nossa, vamos verificar a pressão venosa. Não existe pressão venosa, existe pressão arterial. Né? Por quê? Porque na veia eu tenho o seguinte, ó, o sangue tentando voltar para o coração. Só que qual é o problema da veia? O problema da veia é que não tem ninguém bombeando. Então, para o sangue retornar, o que eu preciso? Eu preciso de contração de musculatura esquelética para comprimir essas veias e fazer com que o sangue retorne. Então, quando o sangue chega no coração, ele chega com a pressão praticamente zero, ou seja, ele chega só derramando sangue de volta no coração, através da cava superior ou através da cava inferior. Agora, quando o sangue sai do coração, ele sai com muita pressão. Por quê? Porque o coração está contraindo, bombeando e a pressão é muito alta. Como eu tenho uma maior pressão na artéria é grande e a pressão na veia é pequena, o que a gente tem que levar em consideração? Se a pressão na artéria é grande, eu posso falar sempre que a artéria está doando.
Se a pressão na veia é pequena, eu posso falar sempre que a veia está recebendo. Então, olha o que acontece. As artérias estão doando, por exemplo, oxigênio. As veias estão recebendo, por exemplo, CO2. Ah, beleza, pô, Felipe, muito simples então, né? Então as artérias doam oxigênio, as veias recebem gás carbônico. Beleza. Só que a grande pergunta é o seguinte: a gente doa só oxigênio e gás carbônico? Não. O transporte de gases ele é muito mais simples. Por quê? Porque o oxigênio ele é transportado ligado a uma proteína que é chamada de hemoglobina. Então ele é transportado por afinidade química. Então, quando esse oxigênio sai da artéria, ele não fica solto aqui no interstício, por exemplo, entre as células. Ele vai direto para dentro de uma célula. Por quê? Porque direto para dentro da célula ele vai se combinar com a hemoglobina e ele vai ser transportado então por uma célula que é chamada de eritrócito, que também é chamada de hemácia, que também é chamada de glóbulo vermelho. Então o que eu estou querendo dizer para vocês com isso? Que o oxigênio ele não fica perdido no interstício. Todo oxigênio que vai ser passado da artéria para o interstício, ele vai direto para a célula e ele vai ser transportado. O gás carbônico, ele vai direto para a veia e vai sendo transportado. Só que a gente tem outros tipos de transporte. Então, por exemplo, que outros tipos de transporte a gente tem? Exemplo, nutrientes. Quando a gente pensa em proteínas, ó, as proteínas nada mais são do que cadeias de aminoácidos. Só que eu tenho cadeias de aminoácidos que são extremamente grandes, ou seja, proteínas mais complexas, e eu tenho proteínas menos complexas. Então, quando esse nutriente passa, essas cadeias já foram digeridas, já estão sendo ofertadas para lá, tem muita coisa que é aproveitada de forma direta, mas tem muita proteína que a gente chama de proteína essencial, que não consegue chegar direto na célula. Por que não consegue chegar direto na célula? Porque quando você está da artéria para lá, do capilar arterial para fora, a gente tem uma pressão muito grande que faz com que a gente entregue isso o tempo todo. Então eu estou entregando, e tudo isso que eu estou entregando, então está chegando no interstício. Parte disso agora está passando por difusão. Né? Então, quando está passando difusão, está passando de onde tem mais para onde tem menos, até atingir o ponto de equilíbrio. Só que quando atinge o ponto de equilíbrio, sobra proteína no meio intersticial. Então, o que acontece? A ideia seria, o que sobrou de proteína no meio intersticial teria que entrar aqui, ó, PTN. Para quê? Para não ficar ali e para depois poder voltar. É isso que acontece? Não necessariamente. Aí entra então o que a gente chama de sistema linfático. Quando eu pego o sistema linfático, eu vou usar o mesmo desenho aqui, só para não fazer muita bagunça. Quando eu pego o sistema linfático, é como se eu pensasse o seguinte, ó. No sistema linfático, eu coloco um vaso venoso aqui, e do outro lado aqui eu tenho um vaso linfático. Ó. Eu posso falar para vocês que o vaso linfático é muito mais fino, muito mais delgado e muito mais permeável do que a veia. Então, qual é a vantagem disso? Tudo aquilo que não conseguiu retornar através da veia, retorna através do capilar linfático. Então, aquelas proteínas que não conseguiram voltar por aqui, voltam por aqui, ó. Então, eu tenho uma drenagem muito grande. Aí a pergunta é o seguinte, todo mundo já escutou falar em drenagem linfática. A menina vai num salão, por exemplo, para fazer a drenagem linfática. Com que objetivo? Desinchar. Ué, Felipe, mas por que desinchar? Pensa o seguinte, se eu tenho um meio aqui, né? Aqui eu tenho um vaso, aqui eu tenho outro vaso, né? E aqui eu tenho um meio intersticial. A pergunta é, quanto mais concentrado for o meio intersticial, né? Maior ou menor a retenção de líquido? Perguntando de forma diferente para vocês. Então aqui eu tenho linfático e aqui eu tenho venoso. Fui no japonês, adoro comer molho shoyu. Molho shoyu é muito rico em sódio, muito rico em sal. Então o que acontece? Cada prato que eu como lá no japonês, e quando eu como muita comida japonesa com muito shoyu, o que eu tenho vontade de fazer?
tomar muita água. E aí eu chego em casa, o que eu faço mais? Tomo mais água, E se eu for perceber, eu vou tomando água e não vou urinando. Mas por quê? Porque, na verdade, a concentração desse meio aqui, ela ficou tão maior, tá? Que o que acontece? Como eu não consigo jogar tudo para fora, nem pelo venoso, nem pelo linfático, o que eu começo a fazer? Eu começo a fazer um transporte contrário, que a gente chama de osmose. E aí, consequentemente, já que eu não consigo jogar esse sal para fora, eu começo a puxar a água. E o fato de eu estar puxando a água, então, vai gerando gradativamente um inchaço. Tá? Então é por isso que às vezes você come uma feijoada com muito sal e depois você fica muito tempo inchado, demora 2 dias para desinchar. Eu como alguma comida que é muito salgada, como um japonês que tem muito molho shoyu e tudo, o que acontece? Eu fico muito tempo inchado. Por quê? Porque na verdade eu começo a reter esse excesso e eu demoro para conseguir desfazer desse excesso de sal, tanto pelo sistema venoso quanto pelo sistema linfático. Porque esse excesso de sal ele vai ter que ser excretado pela via urinária e ele vai ter que passar então por um processo de filtração glomerular. Só que essa filtração ela não consegue absorver tudo aquilo que você ingeriu de uma vez só. Então isso vai acontecendo de forma gradativa. Tá? E é por isso que a gente fica inchado. Então toda vez que a gente pensa em sistema linfático, a gente vê o sistema linfático então como um sistema de suporte para o sistema venoso. Ou seja, o sistema venoso drena, mas o sistema linfático ajuda a drenar. Por quê? Porque tem muitas substâncias que não conseguem ser drenadas pelo sistema venoso e acabam sendo complementadas, então essa drenagem acaba sendo complementada então pelo sistema linfático. E através do sistema linfático mais sistema venoso, a gente tem então uma reposição. Então quando a gente para fazer conta, e eu sempre gosto de colocar uma conta aqui, que essa conta tem que ficar fechada, eu coloco o seguinte, ó, que o processo de filtragem... Felipe, o que significa filtrar? Filtrar no nosso sistema significa perda, doação. Quem filtra então? Artéria, tá? Ou capilar arterial ou qualquer vaso derivado da artéria. O processo de filtragem ele tem que ser igual, tá? Ele tem que ser igual à drenagem venosa mais drenagem linfática. Então, por aqui vocês podem ver que a drenagem venosa, que é o processo então de recaptação, e a drenagem linfática, que é o processo de recaptação, elas têm que ser igual à quantidade que a gente doa. Então, por exemplo, eu tenho o mesmo organismo, da mesma forma, com o mesmo espaço intersticial. A quantidade que eu ofereço tem que ser a mesma quantidade que eu retiro. Por quê? Porque se eu estou oferecendo mais e retirando menos, consequentemente eu estou acumulando e isso vai inchando, E tem alguns casos que são mais significativos, por exemplo, na gestante, por distúrbios hormonais, numa determinada fase gestacional, o que pode acontecer? Ela pode ter um acúmulo, então, de alguns hormônios que fazem com que ela retenha muito mais líquido do que jogue fora. Qual é o grande problema de uma retenção de líquido? É que quando você retém líquido, eu retenho líquido no interstício, mas consequentemente eu vou aumentar a quantidade de líquido também nos vasos. Se eu aumento a quantidade de líquido nos vasos, eu vou ter uma tendência de aumentar a minha pressão arterial. Então, o grande problema das mulheres que têm uma retenção muito grande de líquido durante a gestação é o aumento do risco de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Por isso que ela tem que ter uma drenagem linfática boa, por isso que ela tem que ter uma drenagem venosa boa e por isso que esses sistemas de drenagem, então, para a mulher, eles têm que ser eficientes, E por isso que a gente fala, nossa, hoje eu vou almoçar, mas eu comi uma comidinha de grávida hoje. O que a gente entende como comida de grávida? Comida sem sal, Mas por que a gente pensa comida de grávida, comida sem sal? Porque se eu colocar sal, muito sal, ela vai ingerir, ela vai consequentemente inchar. E se ela inchar, ela vai aumentar de volume, mas vai aumentar a pressão. E aumento de pressão em gestante pode ser mais complicado. Então, o que se faz? Tira o sal. Mas, Felipe, se eu tirar o sal da minha dieta também? Você também vai desinchar. Todo mundo desincha, Por quê? Porque se eu ficar com o meu meio menos concentrado,
consequentemente eu vou jogar mais água fora e consequentemente eu vou desidratar, né? Ou seja, eu vou perder mais água e consequentemente vai desinchar, tá? Isso acontece o tempo todo e essa é a grande função do nosso sistema linfático, que a gente vai estudar ele todo detalhado depois. A gente vai estudar os órgãos linfóides, né, os linfonodos, o baço, função dos principais ductos linfáticos. Hoje, então, como é o nosso primeiro encontro e nossa apresentação do conteúdo, a gente está falando de forma mais básica, função do sistema cardiovascular. Sistema linfático é uma complementação do cardiovascular. E para fechar, a gente ainda tem um outro sistema que a gente vai falar, que é o sistema porta-hepático. Felipe, o que é o sistema porta-hepático? Então, o sistema porta-hepático recebe esse nome por causa da veia porta, tá? Agora, o que significa sistema porta-hepático? O sistema porta-hepático nada mais é do que um desvio do retorno venoso da grande circulação. Por que isso? Porque tudo que eu estou pegando, ou seja, tudo que está entregando, todo vaso que sai do coração para algum lugar é uma artéria. Então, esse vaso ele está indo entregar sangue para todo mundo. Sangue rico em quê? Rico em oxigênio, rico em nutriente, rico em tudo, né? Tudo que a célula precisa está ali presente no sangue arterial. A partir do momento que essa célula recebe esse sangue arterial, ela vai realizar o teu metabolismo e ela vai liberar gás carbônico. Só que ela não libera só gás carbônico, ela libera gás carbônico, libera produtos metabólicos e tudo aquilo que sobrou, ou seja, que não interessa mais. Então o Thiago foi ontem para a balada sertaneja, tomou um monte de vodka. Esse álcool que entrou no organismo dele vai ser absorvido pelo intestino e depois ele vai cair na corrente sanguínea. Agora a pergunta é, será que esse álcool que cai na corrente sanguínea, né, ele vai passar pelo coração e depois ele vai ser distribuído para o nosso sistema? Será que eu vou entregar álcool para as células? Não. Então, quando a gente fala de sistema porta-hepático, eu tenho um desvio. Desvio de onde? Ele vai desviar o sangue do tracto gastrointestinal para o fígado. Aí no fígado eu vou metabolizar, ou seja, mas eu posso ter álcool no sangue? Pode, mas em quantidade pequena. Mas você vai metabolizar, então tem produtos que precisam ainda serem metabolizados, tem coisas que precisam ser descartadas, tem coisas que precisam ser eliminadas. Então o fígado ele vai ser o grande filtro do nosso sistema digestivo. Tá? Tanto é que quando a gente estuda o sistema digestivo, a gente estuda sistema digestivo, a gente estuda tubo digestivo e órgãos anexos. O fígado é um órgão anexo do tubo digestivo que tem como grande função filtrar tudo aquilo que vem do tracto gastrointestinal. Então, tudo aquilo que foi absorvido no duodeno, no jejum, no ilho, no intestino grosso, passa pelo fígado através de alguns vasos. Que vasos são esses? Veia gástrica. Aí a gente vai ter veia mesentérica superior, que drena o intestino delgado e pâncreas, principalmente, de onde sai a pancreática também. Veia mesentérica inferior. E a gente vai ter a veia esplênica, que vem do baço. Essas quatro veias elas se fundem e formam o que a gente chama de veia porta-hepática. E essa veia porta-hepática, então, chega no fígado. Então, todo o sangue que foi drenado no estômago, ou seja, tudo aquele nutriente que foi drenado no estômago e chegou na veia gástrica, pode chegar na corrente sanguínea, na veia cava inferior? Não. Então, a que foi drenada então pela mesentérica superior, que drenou o intestino delgado e pâncreas, vai chegar lá direto na veia cava inferior? Não. Mesentérica inferior, que drenou o intestino grosso, vai chegar? Não. Esplênica, que está vindo do baço, vai chegar? Não. Então, essas veias, então, elas se fundem, formam o que a gente chama de veia porta-hepática, e a veia porta-hepática chega no fígado. Do fígado, então, após o metabolismo, saem duas veias que a gente chama de veias hepáticas.
E essas veias hepáticas, então, elas desembocam na veia cava inferior. E essa veia cava inferior, então, é a veia que está levando sangue direto para o coração. Então, qual é a grande função do sistema porta-hepático? Ele vai atuar como um desvio de sangue da grande circulação, tá? Ele vai atuar como um desvio de sangue da grande circulação, fazendo com que o sangue que saiu do tracto gastrointestinal, que foi absorvido no tracto gastrointestinal, passe pelo fígado para que seja metabolizado, para após o metabolismo ser disponibilizado. Então, quando ele vai cair na veia cava inferior, da veia cava inferior ele vai para o átrio direito. E aí do átrio direito ele vai para o ventrículo direito, vai para o pulmão, e eu não posso mandar para o pulmão qualquer coisa. Eu tenho que mandar para o pulmão o sangue já filtrado, que foi filtrado então pelo fígado. Vai lá, Miguel. Não, você já respondeu. Quando chega na veia cava inferior ou até superior, já chega limpo. Chega limpo. Na superior não, tá, Por Miguel? exemplo, do gastrointestinal, você remove esses resíduos, essas toxinas no fígado, correto? Certo. E no restante do corpo, existem outras funções de outros órgãos para fazer essa limpeza, né? Sim, é porque assim, o fígado, ele atua como um órgão, como um grande filtro do sistema digestivo. Então, por exemplo, eu conheço meu amigo Thiago aí que está com a gente aí, ele gosta de sair fazer balada sertaneja e sempre toma vodka. E aí ele tomou vodka, passou pelo filtro, tem que tirar o excesso. Né? Eu gosto muito de comer cachorro quente, comer lanche, comer porcaria. Será que tudo aquilo que eu estou ingerindo serve para o meu organismo? Será que todos aqueles produtos, né, processados servem para o meu organismo? Então, tudo aquilo que for processado, tudo aquilo que não servir para o meu organismo, é o fígado que vai ter que metabolizar. Mas não é só isso também, tá? Tem muita coisa boa também que o fígado faz. O fígado não é só um filtro, o fígado também metaboliza. O que que metaboliza? O fígado transforma. O fígado transforma, por exemplo, a bilirrubina insolúvel em bilirrubina solúvel. O fígado transforma, por exemplo, né, polissacarídeos em disacarídeos em monossacarídeos, né? Ele transforma glicogênio em glicose, glicose em glicogênio. Então, assim, passando pelo fígado, você tem transformações. Quando eu falo, por exemplo, assim, como é que é feita a minha regulação de açúcar no sangue? A minha regulação de açúcar no sangue, minha regulação de glicose sérica, ela é feita através de dois hormônios, insulina e glucagon, não é isso? Só que aonde fica o meu depósito de açúcar? No fígado. Só que como ele fica armazenado? Como glicogênio. Então, assim, a gente vai lá, ingere agora um monte de carboidrato. A partir do momento que eu tenho muito carboidrato, muito açúcar no sangue, quando esse açúcar passa no sangue, então a gente vai ter um hormônio que é chamado de glucagon, que ele vai transformar no fígado, então, esse excesso de açúcar, então o excesso de glicose, em glicogênio. Então, o que, que o glucagon faz? Diminui a concentração, então, de açúcar no sangue. Mas por que, que ele diminui a concentração de açúcar no sangue? Ele tira o excesso e transforma aquele excesso em reserva. Fala, deixa lá quietinho, que lá na frente ele vai precisar. Só que aí, Miguel, você está um tempo agora sem se alimentar, sem mandar nada. E gradativamente a sua concentração de glicose ela vem diminuindo. Aí eu tenho outro hormônio que vai fazer o seguinte, que vai pegar e vai começar a converter esse glicogênio em glicose. E aí eu aumento a concentração de glicose no sangue, a insulina depois gradativamente ela vai pegando esse excesso de glicose e jogando para dentro da célula. Então esse equilíbrio entre insulina e glucagon, eles fazem com que haja então uma regulação da quantidade de açúcar no sangue. Mas quem processa isso? O fígado. É o fígado então que vai converter, no fígado, né, quer dizer, que vai ter a conversão de glicose em glicogênio, finalidade, armazenamento, glicogênio em glicose, finalidade, disponibilização. Tá? Então tudo isso aí está acontecendo o tempo todo. Tá? Então tem tudo isso acontecendo o tempo todo. Por quê? Porque a gente está constantemente mudando isso aí, né? Eu me alimento agora, daqui a pouco eu passo um tempão sem me alimentar. Mas os meus níveis séricos, eles têm que ser sustentados. Pode falar, Miguel. Mas
A liberação do glucagon, ela só acontece quando você está com os níveis de glicose muito altos, correto? A Você liberação não de... consegue, quando você está com os níveis mais altos de glicose na corrente sanguínea. Na Que na verdade, é o seguinte. verdade não houve a translocação de GLUT4 para a membrana para poder absorver essa glicose, Isso, correto? isso. Eu acho que eu até confundi na hora de falar, eu acho que eu falei invertido, né? É porque, Então, na assim, verdade, a insulina é que tem a função de ajudar nisso. Pelo que eu estudo, é porque, na o verdade, glucagon, eles trabalham com feedback positivo. O que o glucagon entendi. faz? O glucagon ele pega e ele aumenta, ou ele converte mais glicogênio em glicose. Aí ele aumenta a liberação de glicose. Só que a partir do momento que você aumenta a liberação de glicose, a insulina, eu tenho que aumentar uma produção de insulina para gradativamente pegar essa glicose e botar para dentro da célula. Agora, se eu não tiver uma insulina suficiente, eu fico com excesso de açúcar no sangue. O excesso de açúcar no sangue inibe a minha secreção de glucagon. Então não tem por que eu chegar agora e transformar mais glicogênio em glicose se a insulina não está em quantidade suficiente para jogar para dentro da célula. Então eles vão trabalhar. Tem algumas estruturas, algumas cascatas que trabalham com feedback negativo, ou seja, que uma inibe a outra, e tem outras estruturas que trabalham com feedback positivo, né, que é no caso da insulina e glucagon. O glucagon ele vai transformando, a insulina vai passando. Agora, a partir do momento que a insulina não tem quantidade suficiente para passar, ele vai inibir o glucagon. Porque quem inibe o glucagon? O excesso de glicose. Então, pô, se tem muita glicose no sangue, por que eu vou produzir mais glucagon e vou, né, degradar mais glicogênio em glicose? Então, isso vai estar acontecendo. Mas, assim, independente desses fatores bioquímicos, né, o que é mais importante a gente lembrar é que todos esses processos acontecem no fígado. Né? Então, assim, acontece no fígado. E quando a gente fala, então, de forma resumida, porque a gente depois vai falar mais avançado nisso também, tá? Quando a gente fala de circulação porta-hepática, o que é importante a gente entender? Que a circulação porta-hepática nada mais é do que um desvio do retorno venoso da grande circulação. Com que objetivo? Com o objetivo de fazer com tudo aquilo que foi absorvido no tracto gastrointestinal passe pelo fígado para que seja filtrado ou metabolizado e só então depois disponibilizado. Aí quando você até citou, veia cava superior não entra. Por quê? Porque a veia cava superior está recebendo sangue só da cabeça mesmo superior. Então nada foi absorvido lá não tem tracto gastrointestinal. Então isso só acontece da veia cava inferior. Então essa veia cava inferior, então, é ela que vai receber esses dois vasos aqui, ó, as veias hepáticas, veia hepática direita e veia hepática esquerda, que já chegam do fígado, então, trazendo esse sangue que foi metabolizado e que foi filtrado. Tranquilo? Tranquilo. Tá? Então, se a gente puxar todos os desenhos aqui, do que a gente falou, então, nessa primeira parte aqui, eu falei para vocês de sistema cardiovascular, aqui a gente falou de sistema linfático, aqui a gente falou de sistema porta-hepático, né? Então, aqui, ó, sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema porta-hepático, tá? E o mais importante é saber que tudo isso aqui é sistema vascular, ou seja, sistema circulatório, tá? Então, toda vez que a gente pensa em sistema circulatório, a gente tem que levar em consideração tudo isso. Deixa eu ver onde que está o... Peraí. Onde que está o texto daqui agora? Peraí. Aqui foi diminuindo tanto. Aqui ver. Voltando. Beleza. Tá? Depois, a gente vai falar do nosso coração, né? Das cavidades. Então, assim, já que o sistema linfático ele é parte do sistema circulatório, ou seja, parte do sistema cardiovascular, só que ele vai ser um desvio do sistema cardiovascular que tem a finalidade, então, de capturar ou de recaptar, né, essas proteínas, principalmente as proteínas essenciais que ficaram perdidas no meio intersticial. Então ele vai recapturar essas proteínas essenciais que ficaram perdidas então no líquido intersticial e posteriormente, então, agora com essa recaptação de proteína, devolver essas proteínas. Depois, passou pelo sistema porta-hepático, foi filtrado, foi metabolizado, volta para o coração. Aí, então, a gente vai ter
a circulação do sangue no sistema cardiovascular, tá? Que é o que a gente vai falar agora antes de entrar, né? Sistema cardiovascular e tipos de circulação, antes de entrar aqui em sistema de condução, porque a gente vai ver parte elétrica e a gente vai se aprofundar nisso depois. Então, olha só, quando a gente pensa em sistema cardiovascular ou tipos de circulação, isso aqui é bem simples, tá? Mas eu gosto sempre de desenhar para vocês aí, porque fica mais explicado. Eu tenho dois tipos de circulação, então. Uma circulação que é entre o coração e os pulmões. Então aqui tem aqui pulmão direito, pulmão esquerdo. Aí eu vou ter o meu coração aqui, então, centralizado. É claro que os pulmões eles não ficam nessa posição. É claro que os pulmões são maiores do que o coração, mas isso aqui é só um desenhozinho, né? E eu vou colocar aqui em vez do nosso corpo, então. E a gente entende corpo, então, como se fossem todos os sistemas. Então, o que que a gente vai ter aqui, tá? A gente tem o coração, então, dividido em 4 cavidades, tá? Sendo 2 cavidades superiores, 2 cavidades inferiores. Então, a gente vai ter átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Algumas regras aí que eu sempre falo para o pessoal. Quais são as regras? Tá? Quais são as regras que eu falo para o pessoal? Primeira regra. Vou anotar aqui para vocês. Tá? Regras do sistema circulatório. Primeira regra. Primeira. Todo sangue que sai do coração sai pelos ventrículos durante a sístole. Beleza? Segunda regra. Todo sangue que chega ao coração chega nos átrios. E depois, tá? É porque aqui ficou apertado. Se está chegando, terceira regra, se está chegando, quem chega é veia, quem sai, artéria. Então, essas são as regras básicas de funcionamento do meu sistema circulatório, tá? Então, vou até apagar aqui porque ficou muita coisa. Sai do ventrículo durante a sístole, tá? E se saiu do ventrículo, saiu durante a sístole, tá saindo sempre por artéria, tá? Chegou nos átrios, chegou também durante a sístole, chega através de veias, sempre. Só que a maioria das pessoas, às vezes, elas confundem o que é uma artéria e o que é uma veia. Ah, Felipe, então a artéria é rica em oxigênio, veia é rica em gás carbônico? Não. Na verdade, qual é a regra? A artéria é todo vaso que vai do coração para a periferia. Veia, todo vaso que vem da periferia para o coração. Então, quando a gente vai estudar, a gente vai ver isso aqui, ó. Quando sai do ventrículo esquerdo, sai uma artéria que é chamada de artéria aorta. É claro que ela não sai por baixo, né? A gente vai ver isso depois. A artéria aorta sai por cima, forma um arco aórtico que dá origem a tronco braquicefálico, carótida comum, subclave. Aqui é só um esboço para a gente fazer um fluxogramazinho, só para a gente entender, tá, o que está acontecendo. Saiu daqui, a artéria aorta vai para o corpo. Chega no corpo, acontece o processo de troca. Qual é o processo de troca que vai acontecer aqui no nosso corpo, então? Eu vou deixar oxigênio e vou pegar CO2, né? Isso é o que está acontecendo no nosso corpo. Já que agora eu peguei CO2, eu volto do corpo para o átrio direito, através de, vou colocar aqui, veias cavas.
tá? E aí eu vou ter minha veia cava superior e minha veia cava inferior. É claro que aqui eu estou fazendo só um esqueminha, tá? Não tem sangue saindo por baixo, todo sangue sai por cima, todo sangue chega por cima, mas é só para ter um esboço. E a gente vai chamar isso aqui, então, de... Esse pedacinho aqui a gente vai chamar de grande circulação ou circulação sistêmica. Beleza? Então, por que grande circulação ou circulação sistêmica? Porque o sangue sai do coração para longe. O sangue vem de longe para o coração. Beleza. Qual é a finalidade da grande circulação ou circulação sistêmica? Eu saio levando uma grande quantidade de oxigênio, nutrientes, tudo. Entrego tudo que o corpo precisa. Realizo troca gasosa entre quem? Capilares e tecidos. Depois, eu pego desse tecido, então, o excesso de gás carbônico, o excesso de produto metabólico e volto para onde? Para o átrio direito. Então, se eu sair do lado esquerdo, eu volto para o lado direito. Aí, então, começa a minha pequena circulação. Nessa minha pequena circulação, então, eu vou ter o sangue saindo do ventrículo direito e indo para os pulmões. Pulmão direito, pulmão esquerdo. Então, aqui vai aparecer o quê? Espera aí. Artéria pulmonar. Felipe, mas artéria pulmonar ou veia pulmonar? Artéria. Por que artéria? Porque está saindo, tá? E depois, quando chega lá no pulmão, então acontece o processo de troca. O que acontece no processo de troca, então? Eu vou pegar oxigênio nos pulmões e vou deixar CO2 nos pulmões. Esse processo de troca, então, é o que a gente chama de hematose. E aí, já que eu troquei, então, agora eu volto. Volto dos pulmões para o átrio direito. Repara que eu fiz o seguinte, tá? Que é o que acontece aqui de correto. Toda vez que está saindo é artéria. Artéria aorta, artéria pulmonar. Toda vez que está chegando é veia. Veia cava e aqui vai ter veias pulmonares. Que são, no caso, 4. Veia pulmonar superior direita, inferior direita, superior esquerda, inferior esquerda. Beleza. Agora olha o que eu fiz aí para confundir um pouquinho vocês. Isso aqui está vermelho. Isso aqui está azul. O que significa coloração azulada? Coloração azulada significa rico em CO2. Coloração avermelhada significa rico em oxigênio. Por quê? Porque se a gente parar para pensar aqui, quando o sangue saiu do ventrículo esquerdo e foi para o corpo, ele foi levar oxigênio para o corpo. Tá? Então, por que é importante a gente saber disso? Porque quem determina a coloração do sangue, na verdade, é uma proteína que é chamada de hemoglobina e que tem a coloração avermelhada. Então, eu falo isso para vocês porque todo livro que a gente vai estudar, às vezes você vai pegar um vasinho que é vermelho e um vasinho que é azul. Aí você fala, nossa, o vermelho é artéria, o azul é veia. Não. O vermelho é rico em oxigênio, o azul é rico em gás carbônico. Gás carbônico tem uma coloração azulada. O oxigênio tem uma coloração avermelhada. Não o oxigênio, a hemoglobina. Como a proteína que transporta oxigênio e hemoglobina, quando eu tenho muito oxigênio, então eu tenho muita hemoglobina, coloração mais avermelhada. Eu vou pegar sangue arterial e sangue venoso, né? Na grande circulação, por exemplo. Né? Então, o cara vai coletar sangue para fazer o exame. Ele coleta sangue venoso porque é mais superficial, mais fácil de pegar. Mas se eu quiser fazer uma gasometria, ele vai fazer uma gasometria arterial. Então, quando ele faz uma gasometria arterial, ele vai perceber que o sangue é bem vermelho. E quando ele faz a punção de sangue venoso, ele vai perceber que o sangue é mais azulado, um vermelho. Ele não é azul, mas é um sangue com uma coloração mais para azulada. Por quê? Porque esse sangue é mais rico em gás carbônico. E aí, quando você coloca lá no aparelho de gasometria, você já vê, fala, olha, pela quantidade de gás carbônico, você pegou sangue de veia, não sangue de artéria, né? E assim vai. Então, uma coisa para vocês guardarem sempre, que é regra do sistema, que na verdade não é uma regra do sistema, é uma regra didática. Tá? O que significa essa regra didática? Que quando a gente está falando, então, de artéria, né,
Artéria é vaso que sai do coração para algum lugar. Veia é vaso que vem de algum lugar para o coração, tá? Quando eu pego didaticamente e vejo num livro um vaso vermelho, o que eu tenho que levar em consideração? É artéria? Não necessariamente. Eu tenho que levar em consideração que é rico em oxigênio. Quando eu olho um vaso que é azul, eu tenho que levar em consideração que é veia? Não necessariamente. Eu tenho que levar em consideração que é rico em gás carbônico. Aqui eu tenho uma artéria rica em gás carbônico. O que ela está fazendo? Ela está indo para o pulmão para deixar gás carbônico e pegar oxigênio, realizar o processo de hematose. E eu tenho aqui uma artéria rica em oxigênio, artéria aorta. O que ela está fazendo? Saindo do coração e indo para o corpo entregar oxigênio para os tecidos. Quando eu realizei a hematose aqui, eu tenho veias pulmonares. Ó. Que cor? Vermelha. Por quê? Porque ela está indo para o coração, levando o oxigênio que ela pegou lá no pulmão. Então, elas são veias pulmonares, veia pulmonar superior direita, inferior direita, superior esquerda, inferior esquerda. Captaram o oxigênio e agora vão levar esse oxigênio para onde? Para o átrio esquerdo, que é o lado do coração que tem mais oxigênio. E as veias cavas? As veias cavas são azuis, ó. Por quê? Porque elas captaram gás carbônico, gás carbônico do corpo e estão trazendo gás carbônico agora para onde? Para o lado direito do coração, que vai passar do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai para os pulmões para realizar novamente o processo de hematose. E aí, quando a gente pensa então nesse ciclo, é como se a gente tivesse o coração aqui no meio e a gente tivesse, né, um ciclo que fizesse isso aqui, ó. Eu dependo muito disso aqui o tempo todo, tá? Porque se eu chego de um lado, eu saio do outro. Se eu chego de um lado, eu saio do outro. Se eu chego de um lado, eu saio do outro. O que o coração faz? Espera aí. O coração, ele não atua só como um sistema de bomba. Ele atua como bomba e atua também como um grande direcionador do sangue. Ou seja, é ele que vai direcionar o sangue que vai para um lado, o sangue que vai para o outro. O sangue rico em oxigênio, eu vou mandar para o corpo. O sangue rico em gás carbônico, eu vou mandar para o pulmão. O sangue rico em oxigênio que está chegando, eu jogo para o lado esquerdo. O sangue rico em gás carbônico que está chegando, eu jogo para o lado direito. E assim eu organizo. E muitos autores, então, às vezes a gente vai ver alguns autores colocando isso aqui, ó, pegando o coração, fazendo uma divisão aqui, e eles chamam isso aqui, ó, de coração esquerdo e coração direito. Felipe, não está ao contrário? Não. Por que não está ao contrário? Porque a gente está vendo a pessoa sempre de frente, ou seja, sempre em posição anatômica. Então, em posição anatômica, a pessoa está de frente para a gente, o coração ele tem a base superior, ele tem o ápice inferior e a esquerda. O lado esquerdo do coração, então, é rico. O lado esquerdo do coração é rico em oxigênio. O lado direito do coração é rico em gás carbônico. Felipe, pode haver passagem de sangue entre um lado e o outro lado? Nunca. Tá? Por isso a gente tem os septos. Septo interatrial, septo interventricular. Qualquer passagem de sangue, tá? De lado direito para o lado esquerdo, do esquerdo para o direito, a gente chama de comunicação. E essas comunicações são patológicas. Comunicação interatrial, que é a CIA, e comunicação interventricular, que é a CIV. Tá? Essas comunicações interatriais e interventriculares são falhas morfológicas do coração, são muito frequentes em crianças, principalmente em crianças que têm síndrome de Down. 50% das crianças que têm síndrome de Down apresentam comunicação interatrial, comunicação interventricular ou alteração de válvula. Então, por isso, 50% das crianças que têm trissomia do 21, elas passam por cirurgia cardíaca. Por quê? Porque isso é incompatível com a vida, né? Poxa, eu trabalhei tanto para fazer captação de oxigênio. Aí quando chega o oxigênio lá do lado direito, eu misturo, lá do lado esquerdo, eu misturo com o lado direito. Aí o que eu faço? Eu jogo o oxigênio fora e pego e ofereço o gás carbônico de volta para o meu organismo. Então isso passa a ser prejudicial
para o meu organismo, tá? E aqui a gente vai ver depois, então, ficam os sistemas de válvulas cardíacas que a gente vai ver depois. Espera aí, deixa eu achar aqui de novo, volta para esse slide. Diminui tudo aqui até a gente achar onde a gente estava aqui. Então, aqui. Tá? Sistema circulatório. Tá? Então, a gente está falando um pouquinho sobre tudo hoje, fazendo um resumão. Depois, os tipos de vaso sanguíneo. Quando a gente fala de tipo de vaso sanguíneo, então, a gente tem alguns tipos de vaso sanguíneo. As artérias e as veias e os capilares. O que é uma artéria, então? Que leva sangue do coração para a periferia. O que é uma veia, então? Que leva sangue da periferia para o coração. E o que é o capilar? O capilar nada mais é do que o ponto de transição. Ou seja, eu estou indo como artéria, eu estou voltando como veia. Nesse contorno aí eu tenho uma rede que a gente chama de rede de capilares. Tá? Ou seja, eu começo com uma artéria de grande calibre, médio calibre, pequeno calibre, arteríola capilar arterial. Né? Depois ele vira capilar venoso, e aí eu vou ter o retorno, capilar venoso, vênula, veia de pequeno calibre, veia de médio calibre, veia de grande calibre, coração de novo. Então o que é o capilar? Capilar nada mais é do que o ponto de transição. Vou ver para vocês se tem aqui rede de capilares. Peraí, acho que eu tenho imagem só de rede de capilares aqui. Isso tudo é do coração, a gente vai ver posteriormente, sistema de condução e tudo. Mas eu queria uma imagem de capilar para mostrar para vocês. Capilar arterial e capilar venoso. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas depois eu pego uma outra imagem, qualquer coisa, e coloco para vocês aqui de capilares. Isso aqui é um sistema circulatório fetal, né? Com a placenta aqui, todo bonitinho aparecendo. O que é o capilar, então? Ele está vindo como artéria, está voltando como veia. Essa transição aqui, ó, é que a gente tem um capilar. Então é como se eu viesse um vaso aqui e esse mesmo vaso fosse voltar. Só que quando ele está vindo, a pressão de oxigênio é maior. Quando ele está voltando, a pressão de gás carbônico é maior. Aqui está acontecendo a troca. Está saindo oxigênio, está entrando CO2. Então você vai perceber naqueles esquemas de capilares, o que você vai perceber? Que nessa região aqui, ó, o capilar ele vem mais avermelhado, vai chegando nessa região aqui, ele vai misturando, vai ficando mais azulado e depois vai voltando. Então, por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo a transição entre o vermelho e azul? Está acontecendo a transição porque eu estou perdendo pressão de oxigênio, aumentando a pressão de gás carbônico para poder voltar com sangue. Se a gente for parar para pensar, a gente tem em média de 5,4, 5,6, 5,7 litros de sangue no nosso corpo circulando a cada ciclo, né? A cada débito cardíaco, então. A cada débito cardíaco, não, perdão, a cada minuto. Né? Então, a cada minuto, então, eu tenho mais ou menos todo esse meu sangue circulando. Então, o que se estudava antigamente, o que se pensava antigamente, que a gente produzia o sangue e depois eu tinha que produzir constantemente. E hoje a gente sabe que a gente não produz sangue constantemente. Se a cada minuto eu estou bombeando 5,6 litros de sangue, eu teria que produzir 5,6 litros de sangue por minuto. Então o sangue que vai é o mesmo sangue que volta. Então o que a gente estuda, né, como característica do sistema circulatório, tá? Então, ó, característica. Tá? O sistema circulatório é um sistema fechado. Isso é extremamente importante de se falar. Por que é extremamente importante de se falar? Porque se ele é um sistema fechado, todo o sangue que vai tem que ser igual à quantidade de sangue que volta. Sempre, sempre. Então a mesma coisa que eu perguntar assim, Miguel, a quantidade de sangue que eu mando do ventrículo esquerdo é maior ou menor do que a quantidade de sangue que eu mando do ventrículo direito? Tem que ser igual. A quantidade de sangue que sai do coração é maior ou menor do que a quantidade de sangue que chega no coração? É a mesma. Por quê? Porque como ele é um circuito fechado, se eu recebo 100, eu mando 100. Agora pensa o seguinte, se eu recebesse 100 e mandasse 200, como é que eu vou mandar 200 se eu só tenho 100? Não é isso? Então, pô, se eu tenho só 100 reais na minha conta, como é que eu vou fazer um lanche agora e pagar 200 reais? Né? Aqui a gente não tem limite.
né? Ah, não, mas eu vou usar meu limite. Aqui não tem limite, aqui a gente usa o que tem. Então, se eu tenho 100 ml, eu tenho capacidade de mandar 100 ml. Se eu tenho 200 ml, eu tenho que mandar 200 ml. Felipe, mas se eu tenho 200 ml, eu posso mandar só 100? Pode. Só que o que começa a acontecer? Eu recebo 200, mando 100. Consequentemente, o que começa a acontecer? Eu tenho uma chegada maior do que a saída, eu vou tendo um congestionamento. Isso a gente vai chamar de insuficiência cardíaca congestiva. E aí o coração do cara vai inchando, vai inchando, vai inchando, até que ele vai ter uma parada cardíaca. Então, como o sistema é fechado, o fluxo tem que ser idêntico. Então, ó, volume sistólico tem que ser igual ao volume diastólico. Sempre, sempre. Tudo que chega, sai. E sai na mesma proporção. A outra coisa, outra característica, o fluxo é intermitente. O que significa um fluxo é intermitente? Todo fluxo sanguíneo, então, depende da contração. Então, essa contração do coração ela é dividida em dois momentos. Momento de sístole, que é a contração, que a gente vai falar mais depois, e o momento de diástole, que é o momento de relaxamento, que a gente vai falar mais depois também. Então eu tenho um momento de sístole e eu tenho um momento de diástole, beleza? Momento de sístole, contraí, bombeou. Momento de diástole, relaxei, voltou. Então ele não funciona, por exemplo, como um mecanismo, uma torneira da sua pia, por exemplo, que você pega, roda e a água abre, a água cai de forma contínua. Então o que eu preciso ter? É como se eu tivesse uma seringa. Eu esvazio a seringa, eu comprimo a seringa, a água sai. Agora, para mandar mais água, o que eu tenho que fazer? Pegar de novo, puxar o êmbolo da seringa, puxar mais água para depois bombear de novo. Então, o sistema é fechado, o fluxo é intermitente e outra coisa que é muito importante também como característica, o fluxo é unidirecional. Sempre, sempre. Quem determina esse fluxo unidirecional é o sistema de válvulas. Felipe, sistema de válvulas cardíacas, não necessariamente só as válvulas cardíacas, mas a gente tem válvulas em todos os vasos que vão direcionando. Por quê? Porque se o nosso fluxo é intermitente, eu tenho momentos de pressão maior, momentos de pressão menor. Quando a pressão maior, quando a pressão está maior, o sangue está sendo ejetado. Quando a pressão é menor, o sangue tende a voltar. Pode? Não. Bate na válvula e para. Então, o que as válvulas fazem? As válvulas impedem refluxo. Por que eu dependo das válvulas? Porque o nosso fluxo é intermitente. Então, o tempo todo eu tenho que bombear, para, bombeio, para, bombeio, para. Então, aquele sangue vai, anda um pouquinho, para, um pouquinho, para, um pouquinho, para, um pouquinho, para. E esse sistema valvar, então, ele vai ser o grande responsável, então, tá? Pela nossa característica aí de fluxo unidirecional. Tranquilo? Aqui então a gente fecha ou encerra essa primeira parte da apresentação aí, que é falando um pouquinho então sobre as principais características do sistema circulatório, como é que a gente divide o sistema circulatório, tá? Então a gente dividiu o sistema circulatório então em sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema porta-hepático. Depois a gente dividir então em sistema cardiovascular, sistema linfático, sistema porta-hepático, e ter falado um pouquinho das características de cada um. A gente falou das principais estruturas que compõem o sistema cardiovascular, tá? E aí a gente já entrou em grande circulação e pequena circulação. E dentro de grande circulação e pequena circulação a gente tem algumas regras, né? Então, que regras? O que é uma artéria, né? Ou seja, sempre leva sangue do coração para algum lugar. O que é uma veia? Sempre traz sangue de algum lugar para o coração. Todo sangue que chega no coração chega no átrio. Todo sangue que sai do coração sai para o ventrículo. O sistema circulatório ele é um sistema fechado, ou seja, não tem desperdício de sangue. Então, o sangue que está indo vai ser o mesmo sangue que vai estar voltando. Consequentemente, volume sistólico sempre vai ser igual ao volume diastólico, tem que ser, se não for, eu vou ter algum problema por causa disso. Se eu tiver um volume sistólico maior ou um volume diastólico maior, eu vou ter problemas diferentes, mas eu vou gerar problema por causa disso. Depois, o fluxo sanguíneo ele é sempre intermitente,
Por quê? Porque eu tenho dois momentos dentro de cada contração. Cada contração do coração ela é determinada por um momento de sístole e um momento de diástole, que a gente vai estudar depois num vídeo, numa aula separada, só sobre ciclo cardíaco, tá? E para fechar, se o fluxo ele é intermitente, tá? A gente tem um fluxo intermitente, então se o fluxo é intermitente eu vou ter variação de pressão. E para eu variar de pressão, então, eu vou ter que ter nosso sistema valvar, e esse nosso sistema valvar, então, vai impedir o refluxo a todo momento que eu tiver, então, uma diminuição de pressão arterial, beleza?